a todos, Mojuba e a Lorixá da Dioiá, iniciando mais um programa Ecoaxé, a voz da ancestralidade que ressoa no ar. E é com muita alegria que estamos iniciando hoje, nessa quinta-feira linda. E vamos na sequência aí. Estamos um pouquinho atrasados, mas conseguimos aqui desbloquear os canais aí para vocês entrarem. Então não deixem de mandar suas mensagens, suas sugestões, quem vocês querem ver aqui no programa, o que vocês querem assistir. Então vocês façam contato pelo 21 971 59 1211. E sintonizem aí na Rádio Tropical Web Brasil, aqui no www.radiotropicalwebbrasil.com.br e mande suas perguntas. Hoje nossa transmissão está um pouco diferente, estamos aí numa gravação, mas não vai faltar a oportunidade de estarmos ao vivo. Peço desculpa a todo o público, aos nossos ouvintes que sintonizaram. Nosso sistema hoje deu um problema, mas é normal. Que Exu possa levar nossa comunicação, possa levar nossa entrevista para muitos e muitos ouvintes, para nosso YouTube, porque essa é a nossa intenção. O programa Ecoaxé foi desenvolvido para quê? Para trazer a voz, trazer a ancestralidade, trazer babalorixás e alorixás, babalaôs e anifás, enfim, do nosso segmento, né, de cultura afro-religiosa. Então é esse o nosso papel, comunicar e trazer para vocês que estão aí distantes de nós informação e trazer o carinho, né, desses senhores e senhoras que se dedicam tanto para a nossa espiritualidade. E hoje eu estou aqui, né, com um lindíssimo babá. Eu quero agradecer a sua presença. Que Manoiá lhe abençoe a sua bênção. E hoje recebemos o sacerdote com mais de 23 anos de caminhada no candomblé, iniciado em 2002, por Regina de Oxóssi em memória. Que honra, salve a sua ancestralidade, mãe. Deu continuidade à sua formação na Bahia com o Baraí e aprofundou seus estudos por meio da iniciação Ifá. E atualmente conduz o Ilê Axé Opô Ilé, a bênção, em Santa Cruz, desenvolvendo um trabalho de acolhimento, preservação da tradição e compromisso com a comunicação. E é com muita alegria que recebemos o babalorixá Rafael Moreira, é isso, babá? Seja muito bem-vindo ao Ecoaxé. Axé, obrigado, mãe. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço primeiro ao Olodumare, ao Orumilá, a Erenlé por estar me dando essa oportunidade de, junto da senhora, poder falar um pouco de mim e um pouco da nossa religião. Axé. Foi muito difícil trazer o babá, porque todos sabem, quem acompanha na rede social sabe que ele é muito ocupado, os afazeres do sacerdócio ocupa bastante o tempo dele. Então ele é muito ativo na rede social, muito ativo na casa de orixá, muito ativo em tudo que ele faz. Eu sou uma grande admiradora dele, então eu queria trazer um pouco da história dele para vocês. Babá, o senhor pode se apresentar, falar quem é, além dos muros, fora dos muros do terreiro, quem é o Rafael, quem é esse homem, nessa trajetória linda que o senhor tem? Bem, fora do terreiro, né? Sou Rafael Moreira, a minha mãe é Maria da Conceição de Souza, minha avó, quem me levou até a Umbanda, logo com 1 ou 2 anos de idade. É dali que eu começo, na verdade, essa caminhada espiritual, até que na adolescência, por conta de uma possível doença, um adoecimento que não era já uma manifestação do meu orixá, eu começo a conhecer o candomblé, até que então vou me iniciar em 1º de outubro de 2002, com Regina de Oxóssi, ali em Madureira, na subida da Serrinha, e sou iniciado para Erenlé. Que lindo! Olha, Erenlé Oxóssi, hoje é uma quinta-feira, né, babá? Uma quinta-feira, eu acho que eu vim no dia certo. Axé, com certeza. Não há empecilhos pra gente hoje, tá bom? Babá, me fala um pouquinho como foi o chamado para o candomblé. Então veio através da necessidade... Na verdade, eu já era um bandista, né? Então eu conheço a religião pelo primeiro chamado também por saúde. E logo depois, na adolescência, por conta de uma epilepsia, que já era manifestação, que nós chamamos de bolar no santo, eu começo a buscar o candomblé porque em Umbanda eu não estava conseguindo me curar. E um caboclo, que era o espírito que minha avó recebi, ele tinha dito que o meu caminho não era mais ali, não era mais na Umbanda.
e que na hora certa tudo iria tomar forma. Foi quando eu conheço, né, em Madureira, levado pelo Gina, né, que na época era o Jorge, de Obaluayê, e conheço essa casa, esse axé, e também no piscar de olhos, porque a minha iniciação foi muito rápida, eu agradeço, né, a mãe Regina de Oxóssi, hoje em espírito, porque eu fui literalmente abraçado por ela. Eu era muito jovem ainda, não tinha condições financeiras alguma para poder se iniciar, e ela me recebe através de um jogo, e numa quinta-feira que ela disse para mim, para minha mãe, que eu iria só à cachoeira lavar a cabeça, já era já o meu processo iniciático. Então, meio que para mim foi meio que rápido, né? Assim, até que então eu conheci o candomblé, depois que eu entro naquela casa, foi muito rápido o processo iniciatório. E numa casa de Oxóssi também. Uma casa de Oxóssi, ela era iniciada de Odé Carê, né, Odé Farocã, e sei que a casa continua após a sua morte, e daí também eu continuei seguindo o meu caminho e tudo me levou, e quando eu vi eu já estava com o meu terreno iniciando a minha própria história, após a minha obrigação de 7 anos, que já não foi com ela, foi em Lauro de Freitas, através de minha irmã de santo. Eu conheci aqui em Amendoeira o Pai Baraim, então eu tomei o meu Oduejê com ele lá em Lauro de Freitas e volto já com um terreiro para poder ser iniciado. Achei tudo muito rápido. Muito rápido. Porque a gente tinha essa necessidade, né, Babá? Você tinha necessidade de cuidar de pessoas, orientar, né? Mãe, eu acho, assim, quem me conhecia na época, né, até então eu era muito jovem, não tinha nenhuma possibilidade financeira, então eu nunca imaginei ter um terreiro. Eu, sinceramente, eu nunca imaginei. Mas quando eu me iniciei, eu encontrei não só a iniciação, eu encontrei uma outra forma de viver. Tanto que, assim, praticamente eu abandono, né, eu deixo minha família carnal e vou me entregar, mergulhar no mundo de viver numa casa de candomblé praticamente 100%. Então eu acredito que havia uma necessidade da espiritualidade e ao mesmo tempo a minha Yalorixá, a minha mãe pequena, a mãe Assunção do Ogum, as pessoas que estavam ali como os meus irmãos de santo, eles diziam que eu tinha um tombo, né? Como a gente diz no candomblé, ele tem tombo, ele vai ser pai de santo, mas eu nunca levei isso a sério. Foi acontecendo sem eu perceber. Quando eu me vi, eu já estava em Irajá, numa casa alugada, com Obacossô, Oiá, Iemonjá e Oxum, dados ibais pela sacerdotisa para que eu cuidasse em casa. E a minha história ela começa nessa casa alugada, num sobrado, com esses ibais. É daí que começa a minha história por mim mesmo, comigo mesmo. Que lindo, que trajetória, né? Que resistência, né? Porque a gente sabe que é muito difícil. Muito. Ainda mais, né, no início da sua trajetória espiritual, era tudo muito mais difícil, não tinha um acesso que os novos adeptos hoje da religião têm, né, as facilidades. Então, assim, era muito mais difícil. Se um homem jovem teve que amadurecer muito rápido, né? Olha, em algum momento eu entrei em pânico, né? Porque como foi acontecendo pela vontade de Orixá, não foi feito um plano, um projeto. Quando eu me vi com essa responsabilidade, eu me assustei. Eu tentei, se eu falar para você que eu não tentei voltar atrás, mãe, eu vou estar sendo mentiroso e mentir ao meu Eó do meu Odu em Fá. Mas aí já não havia, né? Quando eu vou até então ao meu Oluô, eu tive 2 ou 3 consultas para desistir do cargo, para desistir da casa de santo. Mas Orumilá, né, falava através dos orixás para mim, com os orixás, dizendo que eu tinha vindo do Orum com esta missão. E que não ter esse Ilê, não seguir em frente este caminho, seria descumprir o que a minha própria Ori escolheu. Então eu estaria desalinhando o destino. Ou seja, teria muito mais problemas do que virtudes. Então, foi mais ou menos por aí. Um bom filho de Oxóssi, se acatou e foi caminhando. Olha, eu vou dizer... Você é obediente. Eu vou dizer à senhora que hoje sim, né? Quem lida lá comigo, eu não vou mentir. Elas dizem que eu sou muito... Como é que eu vou escolher uma palavra
que não me deixe mal aqui. Eu sou muito enérgico, apesar de na época já ter pouca idade, eu sempre fui muito responsável. Então eu passei pelo preconceito das pessoas não me aceitarem como sacerdote, porque eu comecei meu sacerdócio no fundo com 29 anos, então as pessoas tinham esse preconceito Sim. comigo, mas quem começou comigo essa história sabe que eu sempre fui muito ético, reto e digno. Eu acredito que a prosperidade, as virtudes que Erinlé tem trazido para mim é por conta dessa dedicação digna e reta. Sim. Eu até costumo dizer aos meninos, eu não tenho vida hoje particular. Minha vida particular se resume em estudar. Estou me preparando para me formar em psicologia. Tirando psicologia, 99% da minha vida é para o candomblé. Sim. E mãe, eu posso te dizer que eu sou impecável naquilo que eu faço. Porque eu faço com amor. Né? Então, com amor, tudo é possível. É o que a senhora falou, é muito difícil. A gente tem hoje a favor e ao mesmo tempo contra todas as redes sociais, porque tudo mudou, sim, né? Mas eu tô ali na luta. Eu coloquei em mim que eu nasci para isso. Eu tenho o projeto de levar o nome de Erinlé aos 4 cantos do mundo e levantar a mão para qualquer pessoa que precise de mim. Achei, vai conseguir, porque tem propósito, tem caráter, é isso. Tem sabedoria. Eu tenho essa meta. É isso, Babá. Babá, quais foram os maiores ensinamentos deixados por Regina de Oxóssi? Então, Regina de Oxóssi, né, mãe Regina de Oxóssi, o que eu aprendi com ela. Dizem, né, que eu sou a Regina de calças. E isso, na época, a mãe Assunção falou isso para mim, falou isso para os meus mais velhos. Então, eu acredito que ficou muito em mim, da minha sacerdotisa, dedicação, porque ela era dedicada ao extremo. Eu amo o Erim de Logum. Então, exemplo, se a gente for conversar sobre o Odu, eu vou ficar com a senhora aqui 2 dias. Acredito. E isso era muito forte. Eu via a mãe Regina com um atendimento muito forte. Talvez eu acredito que ela seja a Yalorixá no Rio de Janeiro que mais jogava búzios. Porque na nossa casa tinha muito cliente. Então eu acredito que eu gostar de jogo, gostar de Odu e não sendo arrogante, por eu gostar, eu tenho muita informação sobre o jogo de búzios. Então foi por conta da minha mãe de santo. Então o jogo e a dedicação. Que lindo, que legado, né? E que história. Eu acho que é o que ficou o mais importante, inclusive. E querer tudo certo, querer tudo melhor, né? Eu tenho assim, a flor é a melhor, a uva é a melhor. Literalmente um ambiente limpo, preparado, organizado, tudo com início, meio e fim. Isso tudo eram características de Regina de Oxóssi. Axé! Eu até gostaria de comentar uma coisa. Claro, babá. Que em algum momento, por conta da nossa separação, que houve essa separação, foi o destino, foi o orixá, foi eu e foi ela. Que eu costumo dizer para os meus filhos de santo. Quem escolhe o zelador somos nós, não é o orixá. Não joga a culpa no orixá, ele não merece. Então, como em qualquer relacionamento, há um corte. Sim. E aí eu acho que em algum momento o pessoal queria que eu começasse a negar que não tinha sido feito lá. Caramba! Eu não entendi isso que eu recebi das pessoas desse axé. Só que eu não posso fazer isso. Primeiro porque eu não vou negar uma pessoa que me iniciou. Eu não fui feito pela galinha, né? Assim, eu não sou filho de chocadeira. Eu tenho axé, eu fui feito em 1º de outubro de 2002, eu tenho prova, eu tenho testemunha, eu tenho mais de 800 fotos. E outra, acredito que todo o meu trabalho, que tudo que eu tenho feito com a minha vida religiosa, deixa minha mãe muito orgulhosa. Com certeza. Então, quanto deve deixar o Baraim, mesmo sem a gente ter um entrosamento maior, porque é distante Bahia do Rio de Janeiro. E às vezes, né, mãe, a gente ou vai para Bahia ou compra mais um tijolo. É verdade. Porque o meu barracão ainda está em construção. Pai, o que a Bahia representou na sua formação religiosa? A Ganju, tá? Eu peguei amor a Xangô, porque o primeiro orixá que a mãe Regina me entrega na minha mão, dizendo que era um ancestral da minha família, foi o Bacossô. O primeiro orixá que recebeu o meu certificado, que eu me formei em letras, foi o Bacossô.
Foi na frente de Badé, eu coloquei o meu certificado. Foi com o Xangô que Mãe Assunção fez um sacrifício de um galo em cima das minhas mãos, aonde eu jurei para Xangô que nunca mais seria uma pessoa mentirosa. Novinho, né, Iaô? Iaô, em algum momento elas viram que eu tinha feito alguma besteira, ela se ajoelha aí. Então Xangô toma uma forma para mim muito especial. E quando a gente chega na Bahia, em Obaraim, a oportunidade que eu tive de conhecê-lo, quem me permitiu chegar a Lauro de Freitas foi a Ganju, através do Obará, lá em Amendoeira, na casa de Suzana de Oiá. Ele me falou que até então que eu estava passando de dificuldades e eu precisava tomar a obrigação de 7 anos. E aí eu perguntei, o senhor me daria essa obrigação? Ele falou, eu não. Eu não daria não. Mas eu posso perguntar a Xangô, você quer? Eu falei, por favor. E aí ele disse que o Duque tá aí. Eu falei, não sei não, senhor. Ele, Xangô tá te esperando de braços abertos. Que lindo. E aí... Ai, fiquei arrepiada. Sem dinheiro, porque a gente de santo, às vezes a gente não tá preparada, mas eu tenho amigos. Eu sempre tive pessoas que me apoiaram. Exemplo, eu tô me transformando, criando o meu axé e sendo Rafael de Erinlé, não é sozinho, mãe. Eu tenho pessoas muito importantes atrás de mim. Então, toda a glória também é dada a essas mulheres. E foram elas que me ajudaram a chegar até Lauro de Freitas. Fui recolhido na casa de Obatalá, como o meu babalaô na época falou, porque eu fiquei com medo, fui fazer uma consulta para poder ver se ia dar tudo certo. Ele, Oxalá, é que vai te proteger. E aí eu contando as telhas, né, como todo bom Iaô, já recolhido, eu me deparei com aquela voz, Oxalá vai te proteger. Eu fui recolhido na casa de Oxalá, no quarto da casa de Oxalá. Tomei meus 7 anos, tive ainda a sorte de ter como testemunha, porque a minha história, ela poderia ser taxada como mentirosa, né? Como é que alguém do Rio de Janeiro chega no Ilê Ganju, consegue tomar obrigação com um grande sacerdote, porque nós não estamos falando de qualquer pessoa. Eu tive a sorte de, no dia da minha saída, mãe Regina Lúcia de Emondiá, aqui do Axé Pofonjá, Ked Rosemary, e mais 2 outras pessoas, que eram acho que o pai Caribé e o esposo dele, o companheiro dele, chegaram no Axé para visitar o Axé. E ele convidou para participar da obrigação, porque tinha um garoto do Rio de Janeiro. Era eu. Na hora que ele me entrega o meu Ibaxé, ele diz, qualquer pessoa que tiver dúvidas que você saiu desta casa com a permissão minha e de Mãe Senhora Oxumiuá para ser sacerdote, mande procurar Regina de Monjá, porque a Ganju trouxe ela para ser sua testemunha. Olha. Mãe, eu não quero estar vivo amanhã se eu estiver mudando alguma palavra. E Clélia tá ali, para dizer que eu não estou falando mentira. Estamos aqui com a mãe também. Então, a Ganju, é a sua filha que trouxe para o senhor, de fato, a coroa, né, babá? Erinlé, ele tá lá, eu vou lá, cuido dele com esplendor. Mas o meu conselheiro, o meu psicólogo, o meu orientador é Xangô. Que lindo, que história linda, babá, que lindo. Eu não conhecia essa trajetória do senhor e estou, assim, encantada. É a minha história. Parabéns. E foi assim, não foi nada planejado. Foi acontecendo. Quando eu voltei, na época, a falecida mãe Palmira, eu também a procurei, porque assim, eu precisava de orientações, conselhos. E quando eu fui também conversar com a Baraim, que a mãe Nininha pediu para que eu fosse lá, que ele iria me explicar o Ibaxé, ele virou para mim e falou assim, quando você voltar, monte algum Xangô e siga seu caminho, porque você ainda sabe ler. Quando eu comecei a minha história, e ele me contou que passou um tempo aqui no Rio de Janeiro, naquele prédio era Piranhão, Balança Mas Não Cai, uma coisa assim, meu pai disse que ele não sabia nem ler. Então, que como eu tinha outras virtudes, que eu montasse algum Exu e seguisse meu caminho. E assim eu fiz. E assim tem ido. Então, eu agradeço muito a falecida mãe Regina de Oxóssi, agradeço muito a Ganju
e agradeço a meu pai Albaranho. Axé. E que responsabilidade que a Ganju botou em suas mãos, em seus caminhos, né, babá? Porque não é fácil a gente ter. Mostra o caráter que o senhor tem, né? A sua Assim, responsabilidade. eu não sou um ser perfeito, né? Mas eu acho que por eu ter começado, enquanto Iaô, a cultuar muito Xangô, ele também se apoderou da minha vida. Acredito. Então ele viu que no momento em que eu precisei, que eu fiquei sem um destino, né? Para onde eu vou? Eu volto pro meu axé, eu sigo em frente. Aí Xangô chegou e falou assim: não, você vai seguir a mim. Eu é que vou decidir para você. Cabecinha. Por isso que eu dou sempre exemplo aos meus filhos de santo. Quem decide a nossa vida é o orixá. Babá, em que momento surgiu a decisão de buscar iniciação em Ifá? Muito bom. Em Irajá, vou ter que falar rápido, porque é tantas coisas, né? Ó, em Irajá, onde eu comecei lá no Sobradinho, eu tinha esperanças de voltar para a Mãe Regina, porque eu a amava. Acredito. Eu tinha a Mãe Regina como minha própria mãe carnal. E aí eu sabia que eu não poderia afrontá-la procurando outra sacerdotisa ou babalorixá, que ela iria puxar minha orelha com todo fervor. E na época, a iniciação dela tinha sido dentro do nosso axé com o Babá Thomas, que é hoje o meu Oluô. Então eu falei assim, eu vou até ele quando eu precisar. Eu não vou mentir para a senhora, mãe, eu já saí de lá jogando búzios. Eu já jogava búzios, eu já conhecia Ebó, eu já conhecia Montaexu, eu já sabia de orixá. Lá eu tive o posto, né, de Omolará, então eu não tinha limites dentro do culto ao Oxóssi. Eu vi muita coisa, mesmo que antes do tempo. Graças a Irinlé eu consegui honrar, porque às vezes a pessoa ganha o posto, o cargo na casa e não honra. Sim. Mas eu honrei. Segredos são segredos. E aí eu conheço o Babá. Ele começa a fazer uma ou outra consulta quando eu precisava, mas já no Ifá. E ele sempre me fazia essa pergunta: cadê o seu Ifá? E eu falava: Babá, eu não tenho Ifá. Ele é impossível, porque o Orumilá fala com você como se você já fosse iniciado. E o Babá, não tem Ifá. Marcamos, não fui, porque com correr não fui para o dia da iniciação. Aí tive um probleminha, né? Porque quando o orixá nos quer, ele joga o laço. E fez uma situação que não vem ao caso, mas foi bem extrema. E aí eu procuro o meu Oluô, ele diz: no domingo você se inicia. E no domingo, né? Eu me iniciei. E novamente lá na Taquara. Não vou lembrar agora. Na rua que tinha o Itaú. Eu me inicio para Ifá. E alguns anos depois eu faço o meu Ibodu, dia 15 de maio de 2022, me tornando Ifá Coredê. Que lindo! Também agradeço ao Babá Thomas e à Mama, que foram as únicas pessoas até hoje que sempre me orientam nessa parte. E o que mudou na sua visão espiritual através dessa iniciação? Do Ifá? Isso. Autocontrole. Claro que eu ainda estou em desenvolvimento. Eu hoje tenho noção do que é amor próprio. Não tinha, foi Ifá que me trouxe. E eu vou dizer para a senhora, eu sou um ser humano abençoado. Às vezes reclamam. Já diminuí as reclamações, até porque numa consulta Ifá disse que eu parasse de reclamar. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Então o meu nome, né, Ifá te trará todas as bênçãos. E é verdade. É verdade. Eu tenho a minha família, eu tenho os meus amigos, eu tenho bons filhos de santo, nada me falta, tudo que eu quero conquistar eu conquisto. Entendeu? Então, assim, Ifá para mim fez essa diferença de me tranquilizar, me trazer a oportunidade de eu me enxergar, porque eu não me enxergava, e de ainda receber todas essas coisas boas de uma vez só, uma chuva. Com certeza. Não posso mentir para a senhora. E o senhor consegue conciliar bem, né, a questão do candomblé com o Ifá? Existem cultos que o senhor leva para dentro da casa de candomblé? Então, não, tá? Eu sou de candomblé. Sim. O meu nome é Ifá Coredê porque, da mesma forma que Ifá me honrou, e eu tenho um nome dentro da cultura dele, eu tenho que honrá-lo. Mas eu não tenho uma Ebé Ifá. A minha Ebé é Ebé Ifá Dará, que é do Oluô Thomas, Ifá Moagu.
É lá que eu me cuido, até às vezes quase não apareço, mas nunca deixo de tomar o meu Odum em Fá todos os anos. Aí levo meus meninos, e quando comecei a oferecer aos meus meninos que eles também poderiam seguir esse caminho, os primeiros eu levei para lá. Então assim, eu não tenho uma Ebé Ifá, minha Ebé Ifá é no Ilê, é no Ebé Ifá Dará. Axé. E Paí, a partir de que momento, em que ano nasce o Ilê Axé o Poirilé? Ele nasce no dia 8 de outubro de 2013. 8 de outubro de 2013. Antes de eu ir para meu pai Albaraim. A minha obrigação também lá no Aganju foi em outubro de 2013. Por quê? Levado pelo Jorge, pela Clélia, para conhecer um terreno, sem ter 10 reais no bolso. Chego lá, converso com a pessoa dona do terreno, falei, sou do Oxóssi, não vou sair daqui por baixo. Não tinha um real, mãe, que eu não tinha nada, não trabalhava. Tinha acabado de sair da casa de santo. E aí conversei, ainda falei assim, não, eu preciso de 2. Preciso de 2 terrenos. Mas eu falei, nunca mais vou voltar aqui, ela nunca mais vai me ver. Mas eu tenho Maria Antônia na minha vida. Maria Antônia. E a Maria Antônia, que é o espírito que eu recebo desde 11 anos de idade, já tinha descrito para todos nós, na minha casa, que eu iria ter um terreno, num lugar que não tinha luz, que só tinha lama, que não tinha vizinho nem na frente, nem atrás, nem do lado, nem do outro, que tinha jacaré, que ela se via vestida de branco dançando na lama. Aí eu falei, bem, se eu cheguei aqui nesse terreno e gostei, e ela disse que eu vou ter, levei algumas rosas, algumas velas no cruzeiro, que é o lugar que ela gosta de ser cultuada, e falei para ela, é aquele terreno que eu quero. E na segunda-feira, Oiá Colê, que é o nome espiritual de Clélia de Ançã, que é os olhos de Erinlé da minha casa, chegou para mim e falou, irmão, tá sentado? Falei assim, não, então senta. Compramos o terreno. Meu Deus! Por outros, né, segredos, eu vou comprar o terreno para você. Então, a pessoa que me vendeu o terreno era de Ançã, que é a Tânia de Oiá, foi ela que me vendeu. Quem deu o terreno para Erinlé foi Oiá Colê, uma outra mulher de Ançã. Então, Ançã também tem uma presença muito forte na minha vida. O chão que nós construímos, a casa de Oxóssi, pertence a Ançã. Por isso que eu fiz questão de ter um bambuzal dentro de casa. Parei. E ela terá, com certeza. E Oiá lá terá um quarto só para ela, onde vai ficar o Ojubó da Clélia, que nunca sairá da casa. Nossa, pai, que história de resistência, assim, essa santa nunca sairá, porque eu entendo que a casa é dela. Né? Inhansã deu a casa para ele, né? Por isso que é esse Oruncó, Oiá Colê. Oiá veio para casa, Oiá trouxe a casa, Oiá está na casa. Que lindo. Então, ainda entra Oiá e é muito história. Conta pra gente agora, babá, quem é essa foto aqui? De quem é essa foto linda? É o amor da minha vida. Conta eu pra tenho gente. 2 mães. Eu tenho Maria da Conceição de Souza Viva, graças a Deus, que é minha mãe carnal, que me possibilitou e me escolheu no Orum, para que eu estivesse aqui contigo. E minha segunda mãe é essa. Maria Antônia de Oliveira Gonçalves, nascida em 1839, na cidade de Alagoas. Esse espírito entra na minha vida, quando eu a vi a primeira vez, eu tinha provavelmente uns 10 anos, numa encruzilhada, tentando fazer uma macumbinha, porque eu já era desses. Pegava aqueles caderninhos de faça você mesma a sua macumbinha, não tinha umas revistinhas que as meninas botavam o nome dos garotos na armação? Eu levei um alguidar com açúcar e um carretel de linha, foi a primeira vez que eu a vi. Dessa primeira vez, no nosso terreiro de Umbanda, ela se manifestou, mas a Umbanda, 25 anos atrás, ou pelo menos na minha, não se aceitava homem incorporar com entidades femininas, o que foi um choque. Mas Maria Antônia nunca se comportou como uma pombagira típica da Umbanda. Ela é um espírito de uma mulher da minha antiga reencarnação. Então eu tive a Maria Antônia já como mãe. A história que ela nos contou, que eu sou um dos filhos, que ela busca
para poder fazer em vida o que ela não pôde fazer quando cometeu suicídio. Então ela acaba sendo um antepassado. Ela é um antepassado. Ela é, na verdade, exemplo, se a gente for levar lá para o lado do Nordeste, ela é uma encantada, né? Se a gente for levar para o lado do Catimbó, ela é um espírito encantado, ela é uma mestra. Ela não se comporta como uma pombagira típica de Umbanda. E como é que é o dia a dia dela no terreiro para comandar todos os filhos, Então, as giras? a Maria Antônia, ela só acontece a incorporação com data marcada. Uhum. Ela sempre passa para nós que o momento que ela chega é determinado por espíritos superiores, por ela ser um espírito de um antepassado. E estar num processo de evolução, onde ela também acredita que daqui um pouco, ela diz que mais alguns anos, ela não irá incorporar mais no meu corpo, porque ela vai ser convidada finalmente a reencarnar na minha família, voltando em um dos filhos ou do meu sobrinho ou da minha sobrinha, para que haja perpetuação cíclica da nossa história. Então, essas consultas ou quando ela se manifesta são poucas vezes, são raras as vezes. Tem acontecido de ser mais raro ainda agora. Exemplo, ano passado ela não teve lá em casa, no nosso terreiro, nem 4 vezes. Esse ano, umas 2 vezes. Vai vir agora, no sábado. Então, assim, é meio que diferente. Entendi. Entendeu? Em algum lugar, quando alguém me chama, eu tenho que ir até o assentamento, onde está a imagem, pedir, rezar para que ela apareça, para que eu não fique com a cara grande, que ela peça esses espíritos que ela diz, é um pouco meio que kardecista também. Acredito. Tá? É um espírito completamente iluminado. Acredito. E vem cá, eu soube também que o senhor lançou um livro, né? Teve um lançamento de um livro no qual o senhor conta a história dela. Aí outra mulher de Yansan que eu tenho que agradecer. Yansan sempre aí, ó, a Ganju, olha, Erilé, eu acho que ele fica mesmo lá no canto dele, só olhando os milagres acontecerem. Aqui, ó, Oiá e Xangô. Vem Mãe Kelly de Oiá, que viu numa postagem do Facebook uma imagem, uma foto da imagem em gesso de Maria Antônia, uma representação brasileira, lindíssima. Parecia que ela estava em meio à neve, que eu fiz uma decoração toda em flores brancas, que é a cor predileta de rosa dela. E a Mãe Kelly, do nada, que nunca me viu, que nunca me conheceu, estava com a proposta do primeiro livro e me mandou uma mensagem pelo Facebook, que eu nunca respondo. Porque, assim, eu sou meio corrido, e então, para eu responder uma mensagem no WhatsApp é muito difícil. No Facebook, então, é um milagre, pois naquele dia o celular estava na minha mão. E aí a Mãe Kelly me convida se eu poderia, né, ou se eu queria participar, contando a história da Maria Antônia no primeiro livro dela, que é As Guardiãs, Pombagiras e Seus Mistérios. Sim. Então aqui, em certa página, tem toda essa história de Maria Antônia. Ó, ela já abriu na página certa. Ela é rápida, ela é esperta. Ó, já abri na página sem tá marcada. Olha que linda ela, babá. É. Olha que linda. Eu também amo essa foto. Linda. Então foi assim, a primeira vez, né, que a minha pombagira, o meu espírito, o espírito da minha família tem a oportunidade de ser eternizado no livro pelo convite de Mãe Kelly de Oiá. Olha a importância que é a comunicação, o livro. Nossa, e né, na época quando, né, a mãe passou para mim o convite, nossa, eu fiquei impressionado. Por quê? Você vai dizer que esse menino é causeiro. Na antiga consulta, antes da Mãe Kelly fazer o convite, Maria Antônia falou o quê? Se preparem. Eu vou existir para sempre. Olha. A minha história nunca mais será apagada. Foi o recado que ela deixou. Na outra semana, a Mãe Kelly entra em contato. Então, assim, não tem como duvidar. Eu não estou dizendo para a senhora que o meu espírito é maior do que nenhum outro. Até Sim. porque no mundo espiritual não há guerra entre espíritos. Com certeza. Quem briga somos nós, seres humanos. Mas ela se mostra muito viva. Porque você recebeu uma mensagem que ela iria se eternizar para sempre. Na outra semana, a Mãe Kelly me acha. Ela não tinha o meu Facebook. Ela também falou que para mim que estava passando o Facebook, aí aparece a imagem daquela pombagira
que ela falou, nem parece pombagira, parece uma santa de igreja católica, de tão bonito que tava. E aí ela entrou em contato, eu imediatamente respondi e já... Aí no segundo livro também, Mãe Kelly, é o Então que eu já são falei dois pra ela, livros. são 2 livros, e eu não sei se eu vou fazer errado aqui, Mãe Kelly, me perdoa. Vai vir agora o documentário, em vídeo, que é uma Nossa. proposta também de Mãe Kelly, aí ela me convidou, falei, Mãe Kelly, o que a senhora me convidar, eu tô junto. É isso aí. E é tão importante, né, Babá? Olha como a gente consegue trazer a história desse ancestral, né, aqui pro livro para que vocês possam conhecer. Se vocês querem adquirir, pode entrar em contato com o Babá. O Babá vai deixar aqui depois o contato dele para vocês, as guardiãs, as pombagiras e seus mistérios. Coordenação de volta. Tem de forma física e também a gente já tem em forma de e-book. Olha, que legal. Que e facilita. Fazer um livro só do senhor? Sim. Eu tenho várias ideias, até porque eu sou formada em português e literatura. E aí eu tô só aguardando, porque eu não vou mentir pra senhora. Tô sempre em obra, porque a minha casa de santo, hoje eu posso dizer, eu tô na metade do caminho, mas ainda falta. E a gente sabe que é oneroso um livro, né? Você não vai escrever um livro assim. Mas há propostas e eu também vou escrever um livro sobre a vida de Maria Antônia. Na verdade, eu vou trazer o que Maria Antônia fez na vida das pessoas que ela encontrou ao longo desses anos todos de incorporação. São muitas histórias. Que lindo. São muitos milagres. Então ela é a grande guardiã dessa casa. Eu posso dizer à senhora, mãe, que a dona da minha casa é a Maria Antônia. Que linda. Não vou mentir para a senhora. Erinlé é uma divindade, é o orixá. Ele é quem ganha o culto, ele traz a responsabilidade, né? Ele traz Oxóssi e os orixás. Mas quem traz a comunicação, quem dá os recados assertivos das tempestades e das abundâncias, se chama Maria Antônia de Oliveira Gonçalves. E ela nunca errou. Que linda. Nunca errou, mãe, nunca errou. Então, assim, a casa pertence a elas, com certeza. Axé. E ela veio realmente para trazer aí ajuda para quem precisa, né, Babá? Principalmente para o senhor, né? Me ajudou muito e, assim, a gente tem histórias que ela já ajudou e abençoou muitas pessoas que chegaram até ela. Axé. Babá, qual é a missão da sua casa hoje? O que o senhor quer levar, né, para os seus filhos, para os seus clientes? Qual é a missão da casa de Oxóssi? Bem, a casa de Erinlé, o Ilê Axé, o Poerinlé, ele tem como vertente ser uma casa de igualdade. Então eu estou lutando para construir um ambiente religioso de candomblé que fuja um pouco a uma casa de candomblé de gritos, de agressões, entre outras circunstâncias que não participam da construção do caráter religioso de um ser humano. E ser uma casa limpa, digna, confortável, agradável, né, onde você possa receber pessoas, seja elas quais forem, seja elas quais religiões tiverem. Então é uma casa que está sendo preparada para acolher. Axé. Babá, quais são os maiores desafios hoje para o senhor como babalorixá, como sacerdote? Olha, sem sombra de dúvidas, é querer implantar, perpetuar o culto de orixá, indo às vezes contra a modernidade. É um grande desafio para mim. O que eu estou dizendo para a senhora? Hoje a nossa religião, e talvez eu também venha fazer isso, não é uma crítica. Ela tem um lado, ela é crítica e ao mesmo tempo ela vai construir uma ideia aqui entre nós. A minha ideia é fazer com que eu encontre cultuadores de orixá, que entendam que cultuar e que qualquer aprendizado, ele precisa de tempo. E isso faz eu ir de contra quem vende o curso para raspar, para catular, quem vende só o livro de magia dizendo que você, juntando um pedaço de chifre de osso de cabrito com um pouco de sabão da costa, você vai ficar rico. É verdade. Eu não acredito, mãe. Eu acredito que magia nos auxilie, mas quem faz o dinheiro é o trabalho. Né? Quando a gente olha para a Adjê, o Gugulissô, que a pessoa, vou montar a Adjê, eu vou ficar rica. Não. Ela vai fazer você trabalhar e vai fazer você ter o seu trabalho e ser bem remunerado, respeitado.
Então eu acho que a minha grande dificuldade é essa. Eu quero ter uma casa de candomblé antiga, mas que não tenha tantos embates com a modernidade. As redes sociais aproximam ou afastam as pessoas de verdadeiro conhecimento sobre o candomblé? Aproxima e afasta ao mesmo tempo. Aproxima porque dá a oportunidade da gente derrubar o preconceito religioso estrutural, o massacre de outras religiões contra as nossas religiões com base em África. Então ajuda muito no sentido da gente dizer para o mundo, eu tô aqui, eu existo, você precisa me compreender, eu faço parte do mundo. Mas eu acredito que em algum momento prejudica porque deixou tudo muito fácil, muito aberto, muito livre, né? O mundo da internet, todo mundo diz o que quer. Então hoje eu vejo qualidades de orixás que não está mais no nível de PRVG, que nós, babalorixás, pegávamos para aprender. Um livro de Mãe Mindareuá, um livro de Joana Elbe dos Santos, Mestre Didi, Mãe Estela de Oxóssi. Então, assim, se você quer continuar um legado visando grandes nomes, a internet em algum momento ela atrapalha. Sim. E hoje a gente, antigamente tinha aquele hábito, né, Babada? A gente, como o senhor relatou vários momentos da sua entrevista, que o senhor buscou os seus mais velhos, o seu horror, e hoje as pessoas não buscam isso, as pessoas querem ser auto-independentes, elas vão lá na internet ver lá eu ainda sou. O PDF lá, como se fazer o chatal, e aí ela já acha que já tem o conhecimento necessário, e a gente vê um monte de merda, Mãe, palavreado, sendo feito aí, né, babá? Mãe, eu não coloco a mão onde eu não consigo tocar. E esse contato que a gente está tendo aqui, ó, de trocar conhecimento, que é tão rica a sua história. Eu não toco. E estudo muito a parte, né, literária, sim, porque eu acho que o conhecimento é avanço, mas eu não faço da espiritualidade uma experiência, não, que eu acho que é uma grande falta de respeito. Sim. E sempre que eu preciso, eu procuro o meu Oluô para me orientar, até mesmo com coisas de orixá. Se eu posso ou não, se eu devo ou não. E eu tenho hoje amigos como Rafael Lofrano, entre outros nomes, que, irmão, você já viu essa qualidade? No nosso axé é como? Olha, irmão, eu encontrei isso aqui. Olha, lá no meu passado eu via fazendo assim. Irmão, Oxum não é pemba rosa. Irmão, o Oxum para colar, você mistura com um pouco de ori. De repente, se o orixá permitir, um pouco do sangue do Ibi, porque vai colar e vai ficar o Oxum verdadeiro. Sim. Não precisa se mais pintar com pemba rosa, que é giz. Giz não é Oxum. Giz não é Efum. É essa experiência que falta, que não tem, você não encontra aí fora. É na vivência, na troca, é na palavra. Eu acho que é nessas amizades que a gente vai fazendo que em algum momento, irmã, me socorre. Eu tô com uma filha de santo aqui, né? Cheguei até aqui. E agora, o que eu faço? Eu tenho, graças a Deus, essas oportunidades. Que bom, é isso. É porque o senhor tem, de fato, essa visão, tem carinho, tem respeito, tem admiração. E é bem visto por todos. E mãe, né, eu também não nego conhecimento a ninguém. Eu não guardo. Claro que eu tento dosar dentro da hierarquia. Mas quem me procura e me pergunta qualquer coisa que eu saiba e tenha a origem de onde eu aprendi, eu falo na hora. Não tem problema nenhum indicar caminho para ninguém. Nem para clientes. Axé. É isso, é passar o conhecimento, né, babá? Com respeito, de fato, para aquela pessoa que está ali preparada para aquilo, né? E qual é a mensagem que o senhor daria hoje para quem está chegando na religião, babá? Como um babalorixá respeitado, com toda a sua experiência aí que o senhor tem. Olha, para você, meu amigo, minha amiga, que eu tenho certeza que mediante ao caos do mundo, tem passado dias difíceis em relação a você mesmo, em relação à sua família, ao seu emprego, né? Às vezes a nossa vida fica muito confusa. O candomblé, tão quanto a umbanda, tão quanto o ifá, vertentes que eu conheci, que eu conheço, elas podem mudar a sua vida, como mudaram a minha. Não num passe de mágica, porque nós não fazemos mágica, mas são religiões capazes de modificar qualquer ser humano. Se você procura se modificar para melhor,
seja bem-vindo. Axé. Eu Seja hoje não bem-vindo. conheço nenhuma outra religião que seja tão completa como o Candomblé. Também pra não. ajudar, para orientar, para mudar a energia. O culto à Ori é magnífico, né, Babá? Você vê que hoje, né, há pesquisas científicas de que as folhas possuem energia, mas isso nós sempre soubemos que tinha. Hoje, há pesquisa na floresta amazônica que eles descobriram que as árvores, elas se respeitam na copa. Elas vão se formando, mas elas têm toda uma ordem para poder fazer uma copa do lado da outra, como se fossem divindades mesmo. E a gente sempre soube disso. O povo negro, o escravo, né, o que fugia, o que se protegia dentro da mata, ele tinha que saber entrar e sair da floresta, dia ou noite. E a gente sempre soube, mas a ciência hoje já está encontrando. É verdade. Então eles, no fundo, vão lá na frente enxergar o seguinte: a religião que tinha como base a natureza era ou é a que tem a base mais importante. Porque se a senhora parar para pensar, a única força maior capaz de destruir a hora que ela quiser o ser humano é a própria natureza. Com certeza. E quem é a natureza para nós é o orixá. Com certeza. É maravilhosa essa leitura e é muito importante essa conscientização, né, Babá? Hoje, Babá, a gente tem visto muitos casos de intolerância. Eu só acompanho a rede social, sou bem ativo. O que o senhor acha, acredita que a gente possa fazer para modificar um pouco esse quadro que está acontecendo? Se o senhor puder dar uma palavra para os jovens também, da importância dos jovens do nosso país, porque é o nosso futuro. Dá uma palavra para eles, porque tem muita gente desistindo até da religião por essas questões, né? Tem vergonha de colocar a sua roupa litúrgica, de falar que é da religião. E a gente tem retrocedido, infelizmente, em algumas questões. A gente tenta quebrar aqui preconceito através da televisão, através da internet, através da rede social, mas nem sempre a gente consegue alcançar todo mundo. O senhor tem uma visibilidade muito boa, se o senhor puder falar um pouquinho sobre o que a gente pode combater essa intolerância e deixar uma mensagem para os nossos jovens, né, que é o futuro. O senhor tem muitos jovens lá no terreiro? Eu tenho, não muitos. A minha vida, a minha energia chama mais pessoas idosas. Sim. Mulheres, eu sou cercado de mulheres e pessoas idosas, desde novinho. Então, a minha casa de orixá, eu acho que as pessoas é a partir de 40. Né? Hoje é que a gente tem 2 ou 3 crianças, a minha sobrinha já é uma mulher, então assim, eu já não tenho essa sorte do IBEJE. Uhum. Né? Eu me aproximo mais de pessoas com mais tempo de vida. Entendi. Bem, a minha mensagem para os nossos jovens ou para as pessoas que querem adentrar a nossa religião é: o homem de candomblé ou um bandista que muito se explica é aquele que não confia no orixá. Então a gente não precisa brigar, né? Ou pegar também uma arma para poder gritar que nós queremos ter a liberdade de sermos de orixá. Não é por aí. Agora, em relação a se autoproteger e a buscar um espaço de entendimento, eu quero deixar para quem está iniciando ou quem está passando por algum tipo de problemas em relação ao preconceito, saiba que existem canais jurídicos de justiça que nos defendem hoje. Então não pense você aí que nunca dá em nada, eu estou sozinho. Não, existem canais que você pode procurar que ajuda nesse combate, que te dá esse auxílio em justiça, em jurídico, e também com a própria formação da EBE, da Casa do Candomblé, que é dentro da comunidade, querendo ou não, uma fortaleza, né? É a casa que acolhe, que às vezes aquele que não tem o alimento, é a casa que acolhe aquele que está na rua sujo, mendigo, a pessoa que foi rejeitada dentro de casa pelo marido. Então, a Casa de Candomblé, procurar quem pode nos ajudar, porque já existem canais, né, jurídicos, sociais, psicológicos de apoio a quem é de religião afro-brasileira, e não partir para a luta não precisamos guerrear. O que é nosso é ancestral. Sim. Não vai terminar nunca. A última pergunta para o senhor, para a gente fazer o nosso encerramento por conta do nosso horário. O senhor concorda que eu escuto muitas pessoas falando que política e religião não se misturam. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A sua opinião. Eu tenho a minha,
né? Olha, a minha opinião é que é uma visão deturpada. É por isso, né, eu não entendo tanto, mas escuto das minhas filhas de santa que se interessam por política e elas me dizem que a Câmara, que os lugares que poderia ter pessoas do orixá para poder brigar por nossas leis, só tem evangélico. Então eu te pergunto, né, mãe, se lá só tem evangélico, quando é que alguém vai nos ouvir de forma jurídica, de forma justa? A magia, a macumba, o candomblé, a roda, a dança, tudo isso é válido. Mas eu acho também que é muito válido a gente começar a se conscientizar que a gente precisa ter pessoas para nos representar na política. É isso mesmo. Porque senão a gente vê vários estados aí, a Deus dará, nossa religião sendo massacrada. Então é muito importante, é isso que o Babá está falando, ter pessoas que nos representem no poder público, no legislativo, é muito importante. É muito importante. Porque para aceitar as leis, né, para implementar leis que garantem o nosso povo de axé, precisa ter alguém que faça elas. Né? Então, e quem tá lá? Gente, exatamente. Então, gente, está em época de campanha, vamos se orientar, vamos levar essa mensagem aos nossos filhos, à nossa comunidade, para que a gente possa, sim, escolher candidatos que são do nosso povo. Tem muitos hoje, tem alguns aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, temos alguns nomes importantes, né, Babá? É verdade. Então é importante você se conscientizar com aquela pessoa que está ali fazendo pelo nosso povo o tempo inteiro. Hoje a gente vê muitos entrando nos terreiros, falando que está ali para ajudar, mas a gente não vê durante o ano inteiro. Mas existem pessoas que fazem o ano inteiro o trabalho pelo povo de axé. E tem pessoas de axé que nem é política e age como se fosse. Exatamente. Né? Exemplo, doando a cesta básica, sim, costurando para poder dar roupa para a própria comunidade. A galinha que às vezes agora não vira mais o axé, mas vai virar a comida daquele seu vizinho que não tem. Exatamente. Então, essa pessoa é política. Porque o terreiro faz política o tempo inteiro. Comandar pessoas, direcionar pessoas. Liderar. A gente faz ações sociais o tempo inteiro. Quando a gente acolhe um filho que não tem condições de se alimentar, de se vestir. Eu já peguei várias pessoas nessa situação, acredito que o senhor também. Essa semana mesmo foi uma moça lá em casa, ela está fazendo um projeto social, eu não estou tendo tempo de fazer. Eu falei, minha filha, vem aqui, tem bastante proteína aqui. Entreguei as proteínas para elas, que foram, né? Axé. Ela fez a quentinha, mandou foto para mim. Eu falei, vou divulgar lá na rádio para o pessoal que quer doar grãos. E assim a gente vai se ajudando. O povo do Candomblé é unido nessa questão, né, papai? É verdade. Precisa se unir em outros quesitos, de dar a mão, de apoiar, de orientar o outro que está precisando. Né? Que acho que em algum momento se criou que a minha casa tem que ser inimiga da sua. Não pode. Que eu tenho que roubar o seu filho de santo. Porque o milagre não aconteceu na vida dele e a partir daquele momento eu não prestei mais. E aí a gente acaba derrubando a religiosidade por mau comportamento. Exatamente. Então a gente não precisa brigar entre si. Lá nos fanáticos religiosos a gente vê que eles são unidos, né? Por isso que estão lá. Onde a gente precisa eles são chegar. unidos. Eles têm um evento, eles alugam ônibus, vai aquele pessoal todo. E eles têm televisão, eles têm canal de televisão, eles têm helicóptero, eles têm catedrais. E a gente tem o quê, Babá? A gente tem lá nada. Casas de candomblé. Às vezes faz presente de Iemanjá. Você luta. tem aqui, vamos dizer, eu não tenho uma noção de quantos terreiros, mas no mínimo mais de 3, 4, 5 mil. Você vê a procissão de Iemanjá, você conta, não tem 300 pessoas ali. É verdade. Então, gente, vamos se unir. O Babá está aqui trazendo a história dele. É muito importante que a gente possa se unir. É ano de eleição, vamos buscar saber quem está ali de fato fazendo pelo nosso povo de axé, para que a gente possa mudar essa realidade hoje aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, né? Estamos aí, o Brasil inteiro precisando de ajuda, mas vamos tentar mudar para que as nossas casas de candomblé possam continuar, né, tocando, possam continuar ajudando a todos. Porque já é tão difícil, né, pai? Por que é tão difícil, Babá? É muito difícil. É muito difícil do candomblé, porque é muita gente. É muito preceito, é muita coisa para muita entrega. Processo.
Então vamos tentar facilitar, né? Babá, vamos deixar uma mensagem final para o nosso programa que está chegando ao final. Deixe seus contatos para quem precisar jogar um búzios, né? Precisar ir lá na consulta com a Dona Maria Antônia. Como que faz para acessar o seu canal? Então, as pessoas podem me seguir lá no Instagram, que é o @babaubipeli, no Facebook, Rafael Gerinlé. Para marcação de consultas, talvez eu não lembre aqui o telefone, acho que é 219. Eu só sei que o final é 1806, mas pode ir lá na nossa rede social, que tá lá o link, já consegue falar diretamente com a gente. E uma mensagem é agradecer ao Lodumare, a Urumilar, a Erinlé, né, a Inhansã, a Aganju e a Maria Antônia, por ter me permitido chegar até aqui. E dizer para essas entidades que estão recebendo o meu agradecimento que enquanto eu tiver vida neste mundo, eu vou professar a fé do candomblé. Eu não mudo de religião. Eu nunca vou negar para qualquer que seja a situação um ser humano que eu sou de orixá. Eu tenho orgulho de ser de orixá. É para isso que eu vim. Que essa lindo, é a minha mensagem. papai, é emocionante. Eu quero imensamente agradecer ao senhor Eu que agradeço. por estar aqui no programa Ecoaxé, por trazer a sua história, a sua voz. Obrigado. Eu me arrepiei o tempo inteiro que eu falei com o senhor, porque a gente Axé. sente a presença de verdade do orixá, dessa energia maravilhosa dessa Axé. senhora. Com certeza ela está entre a nós. gente sente essa presença e sente verdade nas suas palavras. Axé. É muito lindo ver a sua história, conhecer um pouco do senhor, Obrigado, sabe? mãe. E saber que o senhor é acessível, que isso é o mais importante. A acessibilidade de um sacerdote, de uma troca, é muito rica, né, babá? É muito rica. Olha quantos assuntos você me permitiu falar. Algo sobre o nosso passado, já o futuro, entrou a política, a mensagem, o chamado das pessoas. Esse é o nosso trabalho, literalmente mudar almas, né? Isso, é um grande comunicador também nas redes sociais. A gente vai estar sempre aqui quando vocês quiserem. Axé. Babá, seja sempre bem-vindo aqui à nossa casa. Está aberta para o senhor. Que o programa cresça cada vez mais, que seja também um espaço para outros zeladores, outras zelorixás, que também têm todo o direito e merecem, né, serem lembrados, explicitarem os seus terreiros, as suas casas de santos, terreiros de umbanda, que é assim que a gente fica forte. Axé. Quero agradecer a presença de todos. Hoje a nossa programação teve um probleminha no início, mas depois entrou ao vivo, então quero mandar um grande beijo para vocês que estão aí nos assistindo, que estão nos ouvindo, vocês que são de outros países, aqui do Brasil também. A nossa rede, ela tem uma amplitude muito grande, sabe, babá? Então, muitas pessoas estão vendo e ouvindo o senhor, então espero que siga aí de exemplo para vocês e de ensinamento, de conhecimento e sabedoria, tá bom? Quero agradecer a presença da senhora. Qual é o nome dela, Mãe babá? Clélia, Oiacolê. Vem cá, você vai aparecer um pouquinho, dona Oiacolê. Vem cá, você Oiacolê. Estamos aqui com as visitas do babá que vieram aqui acompanhando ele. Muito obrigada. Ela que né, lá em casa a Equed, tem cargo no quarto de Erinlé. E foi ela que trouxe o terreno para nós, através dela. Oiá colhi. Oiá trouxe a casa. Benção, Oiá. Oiá abençoe. Estamos aqui também. Ela é sua filha, minha babá? filha, né, a Bian, será iniciada para o Orixá. Olha, gente, que linda ela. Se Deus quiser, o mais breve Obrigada, possível. Viu? Porque eu abençoe e benção, porque não é sempre, né? Se você quiser, chega mais pra cá, ela. Isso. Pra você poder aparecer. Agora tá abaixar um pouquinho pra ela poder aparecer, né? Eu sentei melhor. Estamos aqui com os nossos convidados, que por trás de tudo isso aqui, olha, é a família, né? Envolvida. Família de santo, né? É a família de santo ali promovendo, ajudando, impulsionando o babá, porque é isso, o candomblé é união, né, babá? Foi o que eu disse. Não é só o Rafael, não é só a Delma Pelé e Facoerebê. Tem a Clélia, tem a Lara, tem a Miriam, tem a Júlia, tem a minha irmã Priscila. A casa de candomblé, ela não sobrevive com uma única pessoa. Meu Oluô fala que uma única árvore não monta floresta, não faz floresta. Axé. É verdade. É isso, meus amores. Essa foi a nossa programação de hoje. Eu estou muito feliz. Axé. E que o senhor possa voltar sempre que quiser e puder. Muito a obrigada, sua bênção. Que Deus me abençoe. Dê vida longa, saúde, brilho e sucesso. Axé.
Então, se conectem aí, mandem interação pro Babá, que depois a gente faz uma live, né, Babá, para responder as perguntas de vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, curiosidade, sigam ele na página dele. Axé. E esse foi o nosso Ecoaxé de hoje. Obrigada a todos. Mojuba, que minha mãe Oiá abençoe a todos Eparri. vocês. Axé. Axé.